Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o presbítero Fernando Jorge e eu quero meditar com vocês acerca de um trecho aqui da Palavra de Deus que está em Atos capítulo 3, versículo 3 a seguir, que vai dizer o seguinte: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Atos 3, de 3 a 6. Então nós vemos aqui o poder de Deus se manifestando na vida de Pedro e João. Eles subiam aquelas escadarias para ir ao templo adorar e se debateram, se encontraram com aquele homem que estava ali na porta do templo pedindo esmola para a sua sobrevivência. Há tantas necessidades nesse mundo, amados, e às vezes nós podemos nos sentir impotentes, pensando que não podemos fazer muito para melhorar esse mundo. Pessoas que estão próximas a nós, que precisam simplesmente de uma palavra, de um abraço, de um apoio, de um amparo. E nós temos que dar essa palavra, esse apoio, esse amparo. Nós temos que estender as mãos, pois foi isso que Jesus Cristo deixou para nós como ordenança, Nós sermos caridosos e ampararmos as pessoas e pregarmos o evangelho da salvação. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O poder de Deus está sobre mim, o poder de Deus está sobre você, que é um cristão autêntico, que tem fé naquele que te enviou, para nós curarmos as pessoas, impormos as mãos e elas serem libertas, para nós abraçarmos, para nós amarmos os nossos semelhantes, as pessoas que estão aí fora. Existe muita carência nesse mundo, as pessoas estão muito carentes, sofridas. E nós, como igreja, nós como os discípulos de Cristo, temos essa missão que foi nos dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele deu essa missão aos apóstolos. Os apóstolos cumpriram com esmero. Os apóstolos, a Bíblia vai dizer que eles eram homens que pregavam o evangelho, que ensinavam a verdade, mas também que assistia aquelas pessoas. Se você dá uma lida em Atos capítulo 2, você vai ver como era a igreja primitiva. Como a igreja primitiva era uma igreja receptiva, amorosa, era uma igreja caridosa, era uma igreja que se reunia nas casas e ninguém tinha falta de nada, porque a igreja primitiva era uma igreja que doava, Era uma igreja que repartia, compartilhava. Primeiro a palavra de Deus, claro. Mas nós não podemos tão somente repartir, compartilhar a palavra de Deus sem atender às necessidades das pessoas. Entende isso? Lá na multiplicação dos pães e peixes, o Senhor Jesus Cristo deixou bastante claro que eram os apóstolos que iriam alimentar aquelas multidões. E hoje não é diferente. É a igreja, o corpo de Cristo, que tem essa responsabilidade de levar para as pessoas esse abraço, esse amparo, de levar para as pessoas aquilo que elas precisam. Elas precisam primeiramente de Jesus, do Evangelho. Elas precisam, acima de tudo, do poder de Deus em suas vidas, o poder de Deus que transforma, o poder de Deus que muda o quadro, a situação em que elas estão. Mas também elas precisam do alimento, do pão. Também elas precisam do abrigo. O Senhor Jesus Cristo diz que aquele que tem duas túnicas, reparta com aquele que não tem. Aquele que tem condições de fazer o bem e não faz, esse está pecando. Então nós temos que voltar ao princípio, aos rudimentos da igreja primitiva. E a igreja primitiva nos ensina isso, que temos que ser caridosos, amorosos, não somente na pregação do evangelho, mas assistir as pessoas em suas necessidades. Irmãos, nada poderia estar mais longe da verdade. Nós como filhos de Deus, temos
o grande tesouro que esse mundo precisa, que é Jesus Cristo, o seu amor e o seu poder. O apóstolo Pedro, junto com os outros apóstolos, junto com João, eles entendiam isso, que o poder repousava sobre eles e o poder vinha através do nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Hoje, nós não temos visto os milagres porque as pessoas estão voltadas para si mesmo. As igrejas estão fechadas dentro das suas quatro paredes, não querem mais propagar o evangelho, levar a palavra e levar assistência àqueles que são necessitados. Nós temos que viver uma vida em espírito de poder e de manifestação de milagres. Porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele usou aqueles apóstolos para libertar pessoas oprimidas por Satanás, se ele usou os apóstolos para alimentar multidões, se ele usou os apóstolos para curar os enfermos, ele é o mesmo hoje. Ele também hoje quer fazer esta mesma obra, ele quer nos usar para que nós sejamos vasos, canais, da glória do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo, ele abre portas, ele cura, ele liberta pessoas cativos de Satanás. Mas é necessário que nós nos coloquemos à disposição do Mestre. É necessário que nós, como vasos, nos coloquemos como instrumentos na mão dele para que essa obra seja realizada. Nós não podemos estar centralizados em nós mesmos. As pessoas estão aí sofrendo. As pessoas estão necessitadas de uma palavra, de um abraço, necessitadas de um pão, necessitadas de uma roupa, de um abrigo. E a igreja? A igreja, ela só cresce quando vai em busca desses necessitados. Ela tende em busca desses necessitados. Olha que Pedro e João, nesta ocasião, nessa passagem, eles não estavam dentro de uma igreja reunidos, eles estavam indo para o templo, eles estavam num lugar aberto, eles estavam em um lugar público. E eles encontraram aquele homem que estava ali mendigando para a sua sobrevivência. Mas eles não tinham o dinheiro, eles não tinham os recursos para tirar aquele homem da mendigância. Eles tinham algo muito melhor, algo muito mais poderoso, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem foi curado. Eu imagino que a partir daquele momento, aquele homem pôde se autossustentar. Ele pôde voltar a ser uma pessoa produtiva, trabalhar. Ele pôde novamente ser inserido na sociedade. Por quê? Porque agora ele está saudável, ele agora está com saúde. Ele pode agora ser uma pessoa útil a si mesmo, a sua família e à sociedade. Nós temos esse privilégio de termos o poder do nome de Jesus Cristo em nossas vidas, de termos o Espírito Santo operando milagres através de nós. Mas é necessário que nós nos coloquemos na posição certa. É necessário que nós nos coloquemos à disposição daqueles que precisam. Não podemos ser centrados, fechados em nós mesmos. Temos que ir atrás do necessitado e do aflito. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina e nos ordena, tá bom? Nós lemos aqui em Atos que um dia Pedro e João subiram ao templo e encontraram um homem mendigando, um coxo de nascença. O homem, ao vê-los, estendeu as mãos, esperando que lhe dessem algo que pudesse aliviar sua condição. Ele não podia imaginar que receberia deles uma transformação, algo que viesse transformá-lo. E a partir dali ele não seria mais a mesma pessoa. Pense nisso, se coloque à disposição do Senhor, vá em busca do que está perdido. Não seja centralizado em si mesmo, nem se atenha a dentro de quatro paredes. Seja igreja viva, pregue o evangelho e reparta, compartilhe com as pessoas aquilo que você tem. E o seu maior tesouro
O que você tem de melhor na sua vida é a graça do Senhor Jesus Cristo. É o nome dele que está em você. É o Espírito Santo de Jesus que nos capacita a fazermos milagres. Tá bom? Fique com essa palavra, medite nesse texto e pense, faça uma autoanálise. Será que eu realmente tenho deixado que o Espírito Santo me use para que a obra do Senhor Jesus Cristo seja realizada, concluída aqui na terra? Hein? Pense nisso, reflita e seja um vaso nas mãos do Senhor. Então, irmãos, compartilhem essa mensagem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Compartilhem e deixe aqui o seu comentário. Até a próxima, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe profusamente. Amém?